Boa noite, pessoal. Diário de trade 17 de dezembro. Lembrando que eu aumentei a velocidade do vídeo. Podemos analisar todas as operações, ok? Bora lá. Hoje a gente perdi a primeira operaçãozinha do dólar aí. Cheguei meio atrasado no escritório. Coloquei uma ordem de venda, ele rompendo esse candle aí, mas ele já tinha andado bem por ser o começo do dia, né? Aqui, ó. Executou a ordem. Tinha imaginado que ele poderia vir buscar aqui para fazer um pullback nesse topo aqui. Ele executou a ordem. Coloquei um stop pequeno também, né? Mas ele estava bem afastado, ó. Tava o up e a média de 20. Ele está assim, não tá muito bom para fazer a operação, não. Não contente, coloquei uma outra ordem aqui. Só que ele não veio. O índice também estava desabando, né? Mas eu estava focado no dólar hoje, imaginando o dólar cair. Hoje foi um daqueles dias de viés. Tava com viés de baixo no dólar. Insistindo na venda. Achei que ele poderia vir buscar pelo menos essa LTB aqui, ó, que faz um tempinho já que ele vem acompanhando ela. Pra ver se eu voltar a subir, né? E fiz essa vendinha aqui, ele andou bem, ó, pagou 5 pontos. Aí eu protegi a operação, mas ele já estava no segundo alvo de fio praticamente, né? E o porquê que aconteceu isso? Porque como eu perdi a operação e estava no loss, queria buscar mais, né? Então, quando a gente está no loss e não faz a técnica, o que tem que ser feito, sempre dá ruim. Eu vi aqui que ele bateu na retração de Fibo, fez um candlezinho aqui para cair, eu fiz uma nova venda. Chegou a andar bem. E aqui, ao invés de eu sair, eu fiz outra venda. Veio buscar a média de 20. Ó. Andou 5,575, estopou novamente. E o índice desabando. E eu aqui no dólar. Fiz uma compra, imaginando que ele fosse subir para vir buscar pelo menos aqui. Primeiro alvo de Fibo. Andou 5 pontos novamente. Aí voltou e estopou. Fiz uma outra venda. Depois desse candle de força aqui. Ele executou. Mas não andou não nessa daí. Analisando agora, né? Se eu tivesse feito todas essas operações que eu fiz no dólar, buscando 5 pontos, acho que eu teria feito muito mais que a meta hoje, né? Ele andou bem, aí mais uma vendinha aqui, pagou mais 5 pontos. Aqui ó, depois que ele rompeu essa LTA aqui que eu fiz, ó, ele andou bem. Só que eu tava esperando ele lá embaixo. Olha, se tivesse projetado o FIBA aqui, teria sido uma boa venda, saído no alvo correto de FIBA, ó. Mais uma venda, 3,5 pontos, 4 pontos. E aí, pessoal, aqui foi onde eu falei que hoje eu não estava bem para operar. Vamos dar uma pausa aqui para a gente analisar os dois. A doleta, eu vi ele fazendo esse triângulo. E eu fiz o triângulo A, B, C, D e E. A, B, C, D e E é para ele romper para baixo, para vir buscar aqui, correto? Pois bem,
Estava aguardando isso desde o começo do dia. O índice, ele caiu bem, chegou nessa região aqui de resistência, que faz muito tempão que eu tô com essa resistência no gráfico aqui, acumulou e rompeu isso. Eu cheguei a ver esse rompimento, cheguei a ver que ele ia romper depois desse candle aqui, ó. Mas o stop tava dando stop de 500 pontos e eu não entrei. Por quê? Por medo. Só essa barra aqui já tinha saído do loss hoje, mas não entrei porque fiquei com medo de pagar o stop de 500 pontos e já estava perdendo aqui muito mais do que 500 pontos no dólar. Então volta aqui para o raciocínio. A gente não está bem para operar, é complicado, né? Ó, fiz outra venda aqui só com viés de baixa hoje. Estopou. E aí, depois, a gente estava querendo que o dólar viesse. Depois que ele começou a segurar aqui, foi que eu me toquei. E geralmente o triângulo, o que acontece quando ele triangula? Ele faz um triângulo para dar continuidade ao índice que ele fez. Bora lá, bora dar mais uma pausa aqui. Vamos lá raciocinar. Olha o índice, esse rompimento aqui. Acho que andou mais. Se não andou 1000 pontos, andou uns 800 e poucos pontos aqui. Chegou no terceiro alvo de FIBA. Olha que lindo seria. E eu aqui me matando no dólar, né? Isso acontece, faz parte. Só ficar mais atento a isso. Triângulo. Geralmente um triângulo é para continuidade ou reversão. Só que como ele veio dessa alta, retraiu aqui, começou a acumular aqui, a triangular, a probabilidade dele romper para cima é muito maior. Muito maior. Só que o animal aqui não raciocinou assim, com viés de baixa. Passei as linhas certinho, o triângulo estava bonitinho. Olha lá, mais 4 pontos, 4 pontos andou aqui, ó. Se tivesse buscado 5 pontos no dólar hoje, eu acho que eu tinha batido muito mais do que minha meta. Eu tinha feito 5 vezes mais minha meta. Mas o viés, e olha o índice como estava técnico. Perdão, pessoal, desculpa. Veio aqui, não conseguiu romper, chegou na terceira retração de FIBO. Nessa retração de FIBO, com certeza ele vai cair. Pode ser que ele venha para romper ou buscar o fundo do dia. E olha lá, o dólar matando. Ó, a média cortando essa região, a VWAP, e eu só pensando em venda. É complicado, né? Aí depois, analisando isso, a gente percebe que a gente fez de errado, né? Sei, acho que eu fiz 8 operações hoje, tudo de dólar. Tudo de dólar. Ó, na hora que eu pensei em comprar, ele voltou e estopou. E olha, como ele não conseguiu passar desse suporte aqui, como ele segurou nesse suporte. Segurou lindo. E eu pensando em venda. Bom, chegou uma hora que acho que foi 8 operações no gain não, 0 a 0, né? Ó, pessoal, aqui até deixa eu dar mais uma pausa aqui. Aqui nessa hora já tinha sido bloqueado pela plataforma, né? E aí eu vim pro simulador porque eu fiquei com muita raiva. Vim no simulador e falei que esse troço vai dar certo. E eu esqueci de gravar. Eu fiz essa entrada aqui, ele voltou aqui e começou a subir. Aí eu fiz uma adição aqui. Nessa adição aqui eu fiz correto. Por quê? Ele rompeu
para ir buscar o terceiro alvo de FIBO. Eu coloquei uma parcialzinha aqui para garantir. E aí esperei ele fazer essas setinhas aqui, ó, que eu coloquei, ó, acumular dentro desse caixote para romper. Só que estava no simulador, né? E aí o que ele fez? E aqui no índice também eu fiz uma venda aqui, fiz uma adição, o stop aqui para vir buscar pelo menos o fundo do dia. E olha lá o que o Doninha fez. Engraçado, né? No simulador eu consigo raciocinar essas coisas, né? Quando tá na conta real, não. Ó, já tava com... Pagou 13 pontos, salvo engano, na operação aqui. E aí quando eu vi que estava se concretizando o que eu imaginei, eu tinha colocado uma compra aqui para ele romper. Falei, se ele romper aqui, ele vem embora. E o que eu fiz? Quando eu vi que ele não conseguiu romper, fiz a adição no lugar correto, que é para se fazer, que é na retração. Olha lá, entrei com mais 2. Aí deixei a parcial aqui nos 200% da alta e no 61 primeiro alvo de FIBO desse pivô. O que ele fez? Ó, pegou 17 pontos. Aí nisso já fiquei injuriado, aí zerei aqui a posição também do índice. Volta aqui para mim. Zerei a posição do índice e assim, foi legal hoje o dia, o aprendizado foi interessante. E só para a gente ver, quando a gente está mexendo com dinheiro mesmo, né? Quando a gente está ali na conta real, a gente não raciocina como deveria raciocinar, né? Veja que no simulador eu fiz a operação linda ali, pagando 17 pontos nos dólares. Fiz um gain ali com 4 contratinhos que tivesse na conta real, nem operar mais. Mas então foi isso, pessoal. Então, uma boa terça a vocês. Quarta-feira hoje, né? Quarta-feira. Uma excelente quarta-feira a todos. E amanhã tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.